Bom dia, boa noite, boa tarde. Não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Espero que esse vídeo faça muito sentido na tua vida e no momento que você está vivendo. Hoje falaremos sobre restauração familiar e principalmente sobre as fases do deserto. Por que eu escolhi falar sobre esse assunto? Primeiro, porque eu vivenciei essa fase, vivenciei as etapas para se encontrar. O objetivo desse canal nasceu de uma dificuldade que eu vivenciei, que foi a restauração de famílias e principalmente a restauração pessoal, que é a coisa mais importante para encontrar Deus nesse caminho, nesse trajeto, nesse deserto. Hoje falaremos sobre a primeira fase do deserto, a fase mais dolorida, mais sofrida. Eu estou falando principalmente porque eu vivenciei e eu tenho testemunho e sei o que é passar por essa fase. A primeira fase do deserto é a fase daquela pessoa que ficou, principalmente a esposa ou o esposo que foi deixado e ouviu do seu cônjuge: eu quero ser feliz. Isso é um ato de total egoísmo. Não culpo eles, porque pessoas que estão perdidas e estão sofrendo fazem o outro sofrer, pois pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. E como nossos cônjuges estavam feridos por situações que desconectou-se a nós, eles decidiram viver o egoísmo e seguir em frente. Às vezes através de uma traição ou através de desconexão mesmo de situações ou de problemas que aconteceu dentro da casa, relacionado aos filhos, relacionado à vida financeira, relacionado às dificuldades no trabalho, relacionados a coisas ímpares. Hoje eu vim aqui dar um direcionamento para pessoas, principalmente pessoas que não conseguiram se posicionar ou estão vivenciando isso hoje. A primeira fase do deserto é quando você coloca o pezinho no deserto, quando você passa por momentos de sofrimento, você vê um buraco no chão, não se sente feliz, se sente ansioso, começa a viver ansiedade, depressão, está deprimido, porque a primeira fase do deserto é a primeira fase do luto. É o luto de uma pessoa viva. Você vive o luto e seu cônjuge está vivo. Você sente que o mundo acabou. É muito triste viver o luto de uma pessoa viva. Quem vivenciou isso sabe. Hoje eu quero deixar o meu testemunho para você que está vivendo essa fase. E como você vai saber se você está vivendo essa fase? Essa fase é aquela fase onde você não tem vontade de viver, não tem vontade de acordar, não consegue dormir, não consegue se relacionar, não consegue assistir um filme, não consegue ter atenção e concentração em nada, não consegue ler, não consegue fazer nada, nem suas atividades mais simples você consegue ter na sua vida, porque você está totalmente desequilibrado emocionalmente, porque você estava dependente emocional daquela pessoa, dependente emocional da relação, você estava vivendo em função do outro, e o outro não existe mais. Hoje eu quero falar para vocês como é importante você olhar para o Senhor, porque essa fase é a fase onde você não consegue rezar, você não consegue olhar para si, você não consegue orar, não consegue buscar nada, você não consegue nem visitar os seus parentes, você sofre, você briga por qualquer coisa vira discussão, e qualquer pessoa que você encontre, você quer falar sobre esse seu relacionamento, falar que deu errado, que você está sofrendo, você está muito machucado, homem ou mulher. E hoje eu quero dar um direcionamento para você. Comece a se silenciar um pouco e descanse. Descanse e acalme o vosso coração, porque parece que é o fim do mundo. Quando você descansa e acalma o seu coração, começa a olhar para a situação, para os seus filhos, começa a olhar ao seu redor, você começa a caminhar.
Porque a sensação é que você não vai chegar a lugar nenhum, a sensação que você não vai conseguir restituir, a sensação que você está perdido, a sensação que você não tem ninguém. Estando muitas vezes com alguém dentro de casa, seus filhos, seus parentes, você se sente perdido ou perdida. E se você quer saber mais sobre a primeira fase, simbolicamente, eu posso dizer que a primeira fase é quando você encontra uma casa desmoronada depois de um terremoto. Você vê somente o alicerce, as paredes, os muros ao redor, o telhado, tudo destruído. Você olha para aquela situação e sente impotente, inseguro, triste. Você olha para a situação dos filhos e você sente que vai ser dolorido para você, os filhos, principalmente para aqueles que ficaram, porque a outra pessoa que foi embora muitas vezes não tem essa condição de olhar para a realidade ou para a situação, porque ela está ferida e enganada. Esse momento é onde você vai olhar e perceber quais são as falhas, quais foram as brechas, quais foram os problemas que ocasionaram o fim desse relacionamento. É um momento de alta profundidade. É um momento de sentar na cadeira, numa mesa, pegar um caderno e escrever o que aconteceu. Por que chegamos a esse ponto? Qual foi o meu erro, não o erro do outro? E com isso, começamos a ter ciência do que aconteceu. E começamos a olhar para Deus e olhar na situação. E essa é a primeira fase. Semana que vem eu farei a parte 2, a segunda fase. E vocês vão conseguir perceber se vocês estão na fase 1, na fase 2. Colocarei também algumas situações que vivenciamos nessas duas fases, das 4 fases em diante, para que possamos ter um direcionamento, possamos nos encontrar como pessoas. E se você chegou até o fim, diga nos comentários: eu suportei a fase 1. Se você está vivendo isso, eu estou nessa fase. Amém? Graça e paz a todos.